Você é dessa pessoa que sabe que tem medo de falar em público? Ou é aquela que usa as justificativas de querer ficar no seu canto, de, comunicação não é para mim? Então, quem sabe que tem o medo e sabe que tem uma mensagem para entregar, isso aqui é para ela, né? Porque ela vai começar a pegar essas técnicas para vencer tudo isso e chegar aonde ela quer chegar. Então, se você gosta de elogio, aqui na crítica, olha só a mensagem que eu tenho, tá? Isso era uma coisa muito enraizada em mim. Se você gosta de elogio, qualquer crítica te derruba. Foi uma crítica que a professora fez. Poxa, você é um exemplo, você já é a mais madura da sala e não tá entendendo? Claro que ela não fez o correto, mas foi uma crítica que ela fez e, me podou quase pela raiz. E a crítica é paralisante mesmo. Os medos de falar em público, Enéas, eles são muito comuns, mas não é normal ele paralisar. Você pode ter uma grande surpresa, porque se você não quer falar em público, de repente isso está atrapalhando no seu casamento, está atrapalhando na sua empresa, no seu trabalho, está atrapalhando todas as áreas da vida, porque nós somos um sistema. Se uma área da nossa vida não estiver bem, ela afeta gradativamente todas as outras áreas. Então, vamos falar agora o medo de não ser aceito. Tá? O medo de não ser aceito também é um medo muito comum entre as pessoas. E para vencer esse medo de não ser aceito, você vai fazer a técnica da ressignificação cognitiva, através das afirmações positivas. Para uma forma bem simples de entender, para a gente não falar termos técnicos aqui de neurociências, quando a gente escreve no papel, a gente escreve no cérebro. E quando a gente escreve no cérebro, a gente cria essas conexões neurais que vão se apresentar em comportamentos novos. Antes de cada apresentação, se você tem esse medo, esse pavor de não ser aceito, antes de cada apresentação, repita frases para você como: eu sou dedicada, eu sou inteligente, eu tenho uma mensagem de propósito para passar, eu quero transformar a vida das pessoas. Então, você traz para você a sua verdadeira identidade e não se deixa bloquear por um conceito exterior que alguém possa te dar, né? Um julgamento externo que alguém possa te dar. Você busca a sua verdadeira essência. Meu propósito salva vidas, eu sou um instrumento divino. Escreve uma cartinha para você antes da apresentação. E isso, você traz no seu corpo essa cartinha, o que isso faz para você? Te dá a certeza de que você está fazendo algo que vai ajudar o outro, que tem um propósito ali. O medo de julgamento também é uma característica do Enéas. Mas a gente vai superando, aprendendo e vamos prestar atenção. Ju, aqui no medo de não ser aceita, ela participava das reuniões de uma igreja, né? Ela não fez a apresentação dela porque ela achava que pelo fato das mães, das mulheres ali serem mais velhas que ela e terem filhos, ela não ia ter credibilidade, ou seja, ela não ia ser aceita naquele grupo falando desse assunto. Então, Enéas, toda vez Estamos na seara aí da autossabotagem ou não necessariamente? E de repente, Poxa, ela fez a autoestima dela e talvez a autoestima dela também não é uma autoestima boa, porque ela não ter a coragem, né, de enfrentar esse medo de não ser aceita e levar a mensagem que ela queria levar. E aí, toda vez, Enéas, que a gente se cala, as consequências, elas são muito graves no mundo. E aí, imagina hoje, quantas pessoas, Enéas, nesse Brasil e nesse mundo estão pensando nesse exato momento em suicídio? Quantas pessoas estão esperando alguém chegar e dar uma palavra libertadora, uma palavra de luz para ajudar a curar aquela ferida, aquela dor? Quantos filhos hoje que estão drogados, os pais poderiam ter recebido uma orientação de como educar. Então, toda vez que a gente não fala, a gente cria consequências no mundo. Olha você aqui com esse podcast, quanta informação, quanta mensagem você já proporcionou para as pessoas colocarem acessível. O negócio é colocar um propósito, né? A minha tese foi o ativismo consciencial. Ou seja, não precisaria de tantos ativismos se nós estivéssemos no ativismo da consciência, ou seja, não haveria
o abuso infantil, não haveria os maltratos aos animais, não precisaria desses ativismos que são brigas, são conflitos, na verdade, os ativismos. Tem muitos que estão aí fazendo a parte deles, eu concordo, que são importantes. Mas se nós formos analisar, ainda são conflitos de uma classe com a outra, de uma classe com a outra. O ativismo consciencial já vem sanar tudo isso aí. Então, vamos para o medo de errar agora? Nossa, professor, isso me travou. Até eu iniciar essa atividade do podcast, assim, ó, falei, não vou, porque eu vou errar. Isso me travou em muitas situações na vida. Profissional, em todo sentido. Bloqueio, porque a gente quer a perfeição e ninguém é perfeito, né? Pra gente vencer o medo de errar, pega aí papel e caneta, tá? Vamos gravar um vídeo de 1 minuto falando sobre um assunto simples, para você ir treinando. Então, você observa esse vídeo que você gravou de 1 minutinho. Observa qual que é a sua postura, observa a sua entonação de voz, observa como você falou, o ritmo que você falou. E analisa, pegar o mesmo tema e vai gravar novamente esse vídeo e vai se observar. A prática leva à perfeição, não é verdade? Um grande palestrante aí, eu gosto muito do Anthony Robbins, do Paulo Vieira, da Camila Vieira. Tem muitos palestrantes aí que têm as técnicas e toca o coração, porque não é só técnica, né? Pega para usar como referência. Isso dentro do curso e dentro do desenvolvimento humano nós chamamos de modelagem. Então, imagine que tem alguém que é top dos podcasts, que tem o seu podcast e você admira muito. Você começa a observar, você começa a ver o que ele usa, como que ele se veste, como que ele fala. Postura. E isso é neurocientificamente comprovado que a gente começa a fazer meio que um download do comportamento da outra pessoa pelo fato de imitar. Até o John Lennon, eu lembro que numa entrevista, o John Lennon diz assim: de tanto eu imitar os cantores, os artistas, eu me tornei quem eu sou. Então, Enéas, toda vez que alguém tem uma dificuldade em uma área, qualquer área da vida, pega uma referência. Porque se você começar a imitar aquela referência, você vai começar a ter os mesmos resultados daquela pessoa. Então, essa técnica de gravar o vídeo, reveja, destaca em que você foi bom, tá? Destaque no que você foi bom e seja melhor ainda. Depois grava um vídeo de 5 minutos, um vídeo de 10 minutos e depois começa a fazer o quê? Já praticou, já tem um pouco de segurança, aí começa a se apresentar. Pode ser para um grupo de amigos, pode ser na empresa. E assim a gente vence esse medo de errar aí com mais facilidade. E aí eu e a minha colega de trabalho, a gente precisava distribuir os panfletos nas escolas. Naquela época a gente podia entrar nas escolas e passar os panfletinhos para os filhos levarem para os pais. Enéas, quando eu olhei para aquelas 30, 35 crianças ali, olhando para mim, para minha colega, eu falei assim: boa tarde, pessoal. Medo, nervosismo, pânico de falar em público. Por isso que eu falo a importância de nós nos conhecermos, porque você pode até ter a coragem, mas você vai sofrendo no meio do caminho, você vai sofrendo. Só que eu também não sabia do meu trauma, Enéas, porque eu fiz o curso... Sequela daquele episódio dentro da sala de aula com a professora de matemática. Exatamente. Então... essas são as consequências da gente carregar um trauma pela vida. Esse medo de dar o branco, Enéas, não é só na hora de falar em público. Então, qual que é a técnica para a gente vencer esse medo de dar o branco, né? Então, olha, tanto para quem tem esse medo do branco para falar em público, quanto para fazer uma prova hoje, ou de repente um concurso público, a respiração é a melhor coisa para nos acalmar e nos colocar num estado de harmonia. Você vai parar e vai inspirar forte pelo nariz, soltar bem devagar pela boca, como se estivesse soprando uma vela, sabe? Então, você inspira, solta devagar e vai fazendo umas 3, 4, 5 vezes, ou fica ali 1 minuto fazendo essa respiração diafragmática, que você vai perceber que você vai se acalmar. E então isso a gente trabalha o sistema VAS, que é visão, audição e sinestesia, nessa modulação neural. E a gente vai condicionando positivamente. Exatamente. Para aquilo que a gente precisa, deseja, quer. Pra já, vamos lá.